Havendo o número regimental, invocando a proteção de Deus, declaramos abertos os trabalhos da presente sessão. Microfone. Convido a senhora secretária Microfone. para a leitura de um trecho bíblico. Obrigado. De bem a melhor. Doce é a vida do operário que se basta a si próprio. Vivendo assim, encontrará um tesouro. Os filhos e a fundação de uma cidade dão firmeza ao nome, mas é mais estimada que um e outro uma mulher sem mácula. O vinho e a música alegram o coração. Sobre um e outro, porém, prevalece o amor da sabedoria. Obrigado, senhora secretária. Presidente, microfone. Obrigado, senhora secretária. Peço que faça a leitura da ata número 001/2017 da sessão ordinária. Aos 3 dias do mês de janeiro do ano de 2017, na sede do Poder Legislativo, foi realizada a primeira sessão ordinária da primeira sessão legislativa, 17ª legislatura da Câmara Municipal de Lajeado. Presentes os seguintes vereadores: Valdir Blau, Hildo Salve, Mariela Fernanda Portes Dornelles, Sérgio Miguel Rambo, Sérgio Luiz Knipoff, Antônio Nilson José Duarte, Adriano da Silva, Arilene Maria Dalmoro, Hernani Teixeira da Silva, Ederson Fernando Spor, Carlos Eduardo Ranzi, Antônio Marcos Schaeffer, Fabiano Bergman, Valdir Guiche e Mozart Pereira Lopes. Verificada a presença do número regimental, o senhor presidente Valdir Blau abriu os trabalhos invocando o nome de Deus. A secretária da mesa, a vereadora Mariela Portes, lê um texto da Sagrada Escritura. Ata número 054/2016 da sessão ordinária foi aprovada por unanimidade. Ata número 055/2016 da sessão solene de posse foi aprovada por unanimidade. Nada mais a tratar, o senhor presidente, após determinar a próxima sessão ordinária para o dia 10 de janeiro de 2017, encerrou os trabalhos invocando a proteção de Deus. E, para constar, lavrou-se a presente ata, que, depois de lida e aprovada, será assinada pelo senhor presidente, vice-presidente e secretária da mesa. Lajeado, 3 de janeiro de 2017. Alguém dos senhores tem algo a botar em separado? Algum requerimento? Pois não, vereador? Presidente, eu gostaria que constasse na ata a manifestação da bancada do Partido dos Trabalhadores de contrariedade pelo fato de o regimento interno não ser atendido, uma vez que ficou fora das comissões toda a bancada do Partido dos Trabalhadores e a bancada do Partido Trabalhista Brasileiro. Então, eu gostaria que isso constasse em ata a contrariedade da bancada do Partido dos Trabalhadores com relação ao fato de estar, do Partido dos Trabalhadores estar fora de todas as comissões apresentadas na última sessão. Mas os senhores tiveram a oportunidade de montar uma... Não, eu só gostaria que constasse na ata isso, porque isso foi dito, foi manifestação de final da sessão. Será o assim feito, vereador, Sérgio, não muda nada. Tu queres que entre, além do que diz aqui, 3 votos contrários? Sim, porque houve uma manifestação. Toda a manifestação. Houve uma manifestação. E que fique estabelecido, senhor presidente, também que houve a possibilidade de todas as bancadas inscreverem chapas ou nomes. Todos os vereadores de acordo? Em votação, a ata número 001/2017. Vereadores a favor permaneçam como estão. Caso contrário, se manifestem. Aprovada por todos os senhores vereadores. Vereadores inscritos. Boletim número 002, hífen 01/2017. Do Poder Executivo. Ofício número 741, hífen 04/2016, GAP.
Em resposta à solicitação do senhor Adi Cerutti, por meio do processo administrativo 33442/2016, projeto de lei CM número 10104/2016, salientamos a informação de que as alterações propostas para a mudança no PDDI, Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado de Lajeado, devem sempre consultar o COPUR, Conselho de Políticas Urbanas, conforme artigo 12 da Lei nº 7.650, de 10 de outubro de 2016. A sugestão da Secretaria de Planejamento é de manter a faixa de 100 metros da UTSC, Unidade Territorial de Comércios e Serviços. Vereadores inscritos: Arilene Maria Dalmoro, Antônio Nilson Duarte, Fabiano Bergmann, Carlos Eduardo Ranzi, Valdir Blau, Mariela Portes, Sérgio Luiz Knipoff, Sérgio Miguel Rambo, Ederson Spor, Hernani Teixeira da Silva, Paulo Adriano da Silva, Antônio Marcos Schaeffer e Antônio Marcos Schaeffer. Mozart Lopes e do Salve. Primeiro vereador inscrito, o vereador Hildo Salve, com a palavra. Senhor presidente, demais vereadores, vereadoras, aos trabalhadores dessa casa, a todos que nos prestigiam aqui, saúdo Gustavo Arose e todos demais presentes, funcionários da imprensa, senhores e senhoras. Inicialmente, senhor presidente, nós da mesa diretora estamos apresentando projeto de lei de resolução para modificar o artigo 52 do nosso regimento interno. É um projeto que o vereador Ranzi já tinha feito isso no final do mandato anterior, onde, para deixar bem claro a questão ali das comissões, o trabalho das comissões, dos 20 dias para os projetos de lei de iniciativa do Executivo, mas também do Legislativo, os nossos projetos. E mantendo aquela questão dos 10 dias para os projetos com urgência, mas que seja 10 dias para todos os projetos. Porque também esta casa, muitas vezes, protocola projetos e que são urgentes, não só executivo. Então, o projeto que deu início com o vereador Ranzi, agora a mesa toda, nós protocolamos, e para que tenha essa agilidade nas comissões. Nas comissões, nós, a partir desse ano, nós vamos fazer um pouquinho diferente. Já conversamos, e vão ter reuniões com ata, né, vereadora Neca, a ata das comissões, para deixar bem claro a decisão do colegiado. Então, já na quinta-feira agora, e a comunidade também pode, e os demais vereadores que quiserem assistir, estar presente, podem estar aqui para a Comissão de Educação, Saúde, Meio Ambiente e Assistência Social, às 8 horas da quinta-feira, e às 9 horas da Comissão de Justiça e Redação. Essas duas já têm data e horários. Se necessário for, senhor presidente e demais colegas, vai se aumentar o horário, talvez, não duas apenas num dia, mas uma de cada dia, mas inicialmente entendemos que otimizar, inclusive, o tempo dos vereadores, as comissões, a Comissão de Finanças também se dispõe a vir na quinta de manhã. Então, e nós, informalmente, já pedimos para o presidente a possibilidade de usar a sala da presidência, e que já está cedida para ser usada como uma sala de reunião das comissões. Então, quinta-feira, a partir das 8, quem quiser fazer parte, assistir, todo mundo tem também voz, só o voto é dos 3 membros titulares da comissão.
Também estamos protocolando, senhor presidente, demais colegas, uma alteração na lei 10.232, de 10 de novembro do ano passado, é a lei do Sistema Municipal de Cultura. No final da gestão passada, 3 leis foram assim, fundamentais para mudar totalmente o nosso sistema de turismo e cultura para os próximos 50 anos. Só que nós pecamos não dar um prazo para o próprio sistema se estruturar, se adequar. Não foi feito nem ainda as reuniões necessárias. Agora, dia 12, depois da manhã, estaria marcado uma reunião que, a princípio, já de antemão, informalmente, está sendo difícil de ser executada pelo período de férias. As secretarias, como a cultura ali, indo agora para junto da CEGEL, então o secretário, todo o sistema ali, a própria secretária dos conselhos, ela saiu da Secretaria de Cultura, vamos dizer, Turismo, e foi trabalhar em outro setor, e está inviabilizando. Eles não conseguiram, doutor Teixeira, nem fazer o estatuto ainda. Então, eles precisam desse prazo. Então, eu estou hoje estou protocolando, senhor presidente, um projeto de lei alterando apenas o artigo 87 dessa lei 10.232, não mais ficando a partir da data da sua publicação, que foi lá em 10 de novembro, mas sim a partir da data da publicação agora, se os senhores e as senhoras vereadores entenderem da aprovação, para dar esse prazo, porque não tem nem como fazer, tipo, aniversário do município, tá? Não tem como dispor do recurso desse sistema se assim ficar. Então, está inviabilizado. Então, estou protocolando hoje, agora, e se os senhores entenderem que, inclusive, se for possível avaliar o mais cedo possível e aprovarmos, assim, com a sanção do senhor prefeito, vai sim ser possível que as entidades recebam seus recursos e a nossa cultura, sim, ela não fique travada. E que aqui, 6 meses, sim, daí todo o Sistema Municipal de Cultura possa, vereadora Arilene Neca Dalmoro, possamos ter esse sistema como nós realmente entendemos que é um projeto, são 3 projetos que vai dar um ganho para a cultura e o turismo de Lajeado, no mínimo para os próximos 50 anos. Então, seria isso. Aguardo a compreensão dos colegas vereadores e vereadoras para podermos aprovar o mais cedo possível. Seria isso, senhor presidente. Muito obrigado. Obrigado, vereador Hildo Salve. Vereador Mozart Lopes, com a palavra. Boa tarde, presidente, colegas vereadores, a imprensa e o público presente. Vou solicitar ao secretário de Obras, Cassiano Jung, um patrulhamento na rua Daniela Mendes da Silva, no bairro Bom Pastor. Em função das chuvas, a rua está bastante danificada. Também solicito um patrulhamento na rua Leopoldo Aller, na Picada Scherer, bem como o trecho da Benjamin, neste momento, fora das obras do PAC. A pista da esquerda, em direção ao antigo Ledur, está em obras, a pista direita está com valetas intransitáveis. Então, solicito patrulhamento e colocação de material também nesta via importante. Também uma outra obra do PAC está acontecendo na rua José Bonifácio, esquina com a Bento Rosa, próximo da Corsã. Lá na esquina nós temos um poste de luz no meio da pista, bem na esquina, 2 metros. E naquela esquina tem uma grande empresa instalada de papelão. Em sendo asfaltado a via, com esse poste no meio da rua, os veículos não vão conseguir fazer a volta, manobrar e entrar na empresa. Então, solicito ao secretário Cassiano que faça um projeto de remoção desse poste antes que seja pavimentada a obra e depois dê um transtorno imenso a retirada desse poste. Solicito ao secretário Zanata, do Planejamento, que faça um estudo de quanto custaria aqui na área do antigo CTG Bento Gonçalves, área esta hoje de propriedade do município,
onde lá estão instalados aqueles pilares. Aqueles pilares, foi da minha época, fui eu que os coloquei lá, pertencia ao Bento Gonçalves, depois houve a permuta lá com São Bento. É uma área bastante nobre, o espaço que o município poderia vir a aproveitar acima daqueles pilares ultrapassam 1.000 metros quadrados e ficam fora da cota 24. Então, solicito ao secretário Zanata que faça um orçamento de quanto custaria uma rampa, uma laje, as vigas, bem como uma chapa. O município paga diversos aluguéis, daqui a pouco pode também se interessar por essa área e dar ainda mais vida ao nosso Parque dos Dique. Eu gostaria de pedir também ao secretário Tovar Muskoff que veja da possibilidade dos moradores do bairro Bom Pastor. Bom Pastor é um pouquinho ali antes de Conventos. De esses moradores virem a ser atendidos no posto de saúde de Conventos. Já que o posto de saúde de Conventos foi ampliado agora faz 15 dias, essas pessoas têm imensas dificuldades. É um bairro pequeno, mas as pessoas têm dificuldade de atravessar a 386 e ir até o posto de saúde do bairro Olarias. Então, é só uma questão de conveniência, ou então eles teriam que usar o postão da montanha. Gente, a logística é muito mais longe. É uma questão fácil de resolver, que essas pessoas do bairro Bom Pastor pudessem vir a ser atendidas junto ao posto de saúde do bairro Conventos. Um assunto de tema nacional são as mortes que aconteceram na Amazônia, em Roraima e em Rondônia. A gente acompanhou o noticiário nacional, 41% dos condenados presos em regime fechados não foram condenados. Ou seja, muitas dessas pessoas mortas ainda não tinham sequer condenação. Hoje, tomamos um tempo de verificar qual é a situação do nosso município Lajeado, já que do lado de fora do presídio, nós estamos vivendo situação diária similar ao que vem acontecendo na Amazônia, em Roraima e em Rondônia. Domingo agora, houve 2 mortes em Lajeado com granada. Com granada. As pessoas simplesmente perderam o respeito com o cidadão de bem. Aí fica a pergunta, será que cabe a nós, vereadores, nobres edis, se meter nesse assunto que é do Judiciário, que é do Ministério Público? Mas eu acho que cabe sim a gente pelo menos se inteirar. Por exemplo, a capacidade do nosso presídio é de 126. Temos 288 ocupantes. Esses 288 ocupantes já são condenados? Existem pessoas ali presas por crimes, digamos, leves. A palavra leve não seria bem essa. Mas uma pessoa que roubou, que assaltou, sem faca, sem arma, seria lá o local fechado, em convivência com bandidos, com assassinos, com gangues, com facções, em regime fechado? Também tomamos o tempo de ver que existe um semiaberto com 151. Eu sei que é mera coincidência, mas lá na Amazônia aconteceu o quê? O semiaberto era do lado do fechado. O semiaberto federal, com muita segurança, mas o material vinha do semiaberto, igual como é em Lajeado. Então, a gente perguntou também tornozeleiras. Não há presos em Lajeado com tornozeleiras. Então, a gente não quer se envolver no trabalho do Judiciário, inclusive parabenizar pela inauguração do presídio feminino, mas a gente pode levantar algumas questões. Por exemplo, se esses presos, digamos, leves, poderiam usar tornozeleira, poderiam continuar fazendo um belo trabalho que já era feito no governo anterior, sob o comando do Léo Katz, com pinturas do Parque do Migrante, com a própria construção do presídio feminino. Então, a gente quer colaborar com o Judiciário no sentido de tentar entender o que as pessoas que não cometeram crimes gravíssimos, se estão lá dentro, o que fazem e se há possibilidade de elas serem removidas para fora com tornozeleiras e, obviamente, serem ocupadas em trabalhos públicos ou até privados. Era isso, senhor presidente. Muito obrigado. Muito obrigado, vereador Moza Lopes. Vereador Valdir Sérgio Guiche, com a palavra.
Senhor presidente, demais integrantes da mesa diretora, colegas vereadores, saudação especial aos 8 blocos que têm representação nessa casa, nesse partido. Ao público que nós vem nos assistindo já na legislatura passada e que vem continuando a dar esse suporte, aos amigos da imprensa, saudação especial. Obrigado pela presença. Nós queremos cumprimentar, inicialmente, conforme já lido em ato no dia de hoje, aos novos integrantes das comissões que vão ter o trabalho de analisar os projetos de lei, porque hoje não temos entrada nenhum projeto de lei, porque hoje praticamente a reunião se resume ao expediente. Não deu entrada nenhum projeto no dia de hoje. Desejar-lhes sucesso. E hoje nós também vemos aqui a modificação do artigo 52 do Regimento Interno, que acredito que a partir do momento que o nosso Regimento Interno teve, na legislatura passada, nós tivemos, eu, o vereador Saulo, praticamente se debruçamos em cima disso, fizemos uma revisão geral, só que não chegou-se à conclusão da votação em plenário. Mas hoje está se modificando o artigo 52, que resume, aliás, dá um prazo menor para as comissões, principalmente aos projetos de lei de iniciativa do Poder Legislativo. Nós temos o artigo 89 do nosso da nossa lei orgânica, que está acima do nosso regimento interno, que prevê que todos os projetos de iniciativa, quando o prefeito invocar o artigo 89 da lei orgânica, sejam votados no prazo de 30 dias. E ano passado, na legislatura passada, aliás, vários e vários projetos se arrastaram do Executivo, onde o próprio prefeito invocou o artigo 89, e eles não foram votados no prazo hábil. Houve pedido de vistas, e teve projetos que foi invocado o artigo 89, foram votados praticamente 60, 70 dias. Então, o que se faça, se nós queremos dar o exemplo, fazer com que o regimento interno dessa casa seja modificado, ou passamos um prazo menor para as comissões, trazer os pareceres ao plenário, que também façamos que se respeite a lei orgânica do município de Lajeado, que prevê, quando o prefeito invocar o artigo 89, que ele também seja respeitado da mesma forma. E desejar novamente dizer, com as comissões sucesso, que democraticamente foram escolhidos na última reunião nessa casa, que tenham sucesso, e com certeza, se pudermos ser úteis, se assim entenderem, pelos anos que exerço o meu mandato nessa casa, sempre tendo participação em comissões, inclusive na legislatura passada com a bancada de oposição, tendo 9 vereadores, praticamente maioria, e nós tivemos a indicação por todos os vereadores para fazer parte da comissão dessa casa. O que não aconteceu nessa legislatura. Lamentamos, infelizmente, eu entendo que a comunidade está a acompanhar passo a passo o trabalho do vereador nessa casa. E a imprensa está aí, um papel fundamental para acompanhar do dia a dia o que o vereador faz nesta casa. E a comunidade não vai vacilar. Ela vai se fazer presente, ela vai opinar, e no momento oportuno, ela vai se manifestar se as coisas não onde andar, principalmente quando nós queremos alterar qualquer artigo, tanto do regimento interno ou da lei orgânica, que nós damos exemplo ou façamos cumprir os prazos que nós mesmos estamos estipulando. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador Valdir Sérgio Guiz. Vereador Fabiano Bergmann, com a palavra. Boa tarde, senhor presidente, aos demais membros da mesa, à imprensa, ao demais plenário. Hein? Quero solicitar à administração pública, à Secretaria de Educação, que esta realize com urgência a reforma de duas salas da MEI, Jeito de Criança, do bairro Moinhos d'Água, que estão sem condições de uso, devido a sérios problemas de umidade e mofo nas paredes. Tem pisos com rachaduras e pisos quebrados. Conforme a diretora da creche hoje, daria para conseguir mais 40 vagas para as criancinhas hoje que estão precisando de creche. Quero solicitar também ao Departamento de Trânsito Municipal que instale redutores de velocidade, quebra-molas, na Avenida Benjamin Constant, esquina com Vilma Lotterman, no bairro Moinhos d'Água. Devido ao alto fluxo de veículos lá hoje, que acessam a via pelos 2 sentidos,
Também há muito tráfico de pais que levam seus filhos às creches de manhã e acesso ao mercado e lojas ali existentes. Quero solicitar também a Secretaria de Obras, em parceria com o DENIT, que se for possível, priorize um novo acesso ali a 386, via de acesso ali ao bairro Centenário, ao entroncamento da Paulo Emílio Tisel com Carlos Gomes, no bairro Centenário, devido ao acesso constante de veículos ali, e tem os moradores ali que não têm mais condições, nos horários de pico ali é trânsito muito intenso, acidentes que estão acontecendo na via. Então, se der para agilizar isso aí, a gente pede urgência aos órgãos. Quero solicitar também à Secretaria de Obras, à Administração Municipal, que estude a possibilidade da ampliação ou revitalização de uma área verde em Conventos, na rua Romeu Armange, entre o Parque 1 e Parque 2. Pois ali no levantamento que a gente fez, são mais de 250 famílias hoje que não têm uma área verde para levar seus filhos lá, andar de bicicleta ou jogar um futebol. Hoje, a praça mais perto que tem nas proximidades aí é a Praça da José Franz. Tem moradores lá que tem que andar mais de 1 quilômetro com seus filhos na estrada, correndo risco de vida aí, para ir lá brincar nos brinquedos lá, ou se não, praticar algum tipo de esporte. Quero solicitar também à Secretaria de Obras, ou se não, um órgão responsável, que seja realizada a limpeza das sarjetas e valas da Rua Teobaldo Breitenbach ou a LST 421. Pois ali, com as constantes chuvas que está ocorrendo, a água está invadindo vias e até moradias, comércios que tem lá. Então, não tem como transitar naquela via em dias de chuva forte. Peço, então, aos órgãos que tomem providência, se não for a Secretaria de Obras, o órgão responsável pela via. Ou que seria possível, talvez, municipalizar essa via, que a Prefeitura toma conta daí, com a capina e a remoção desses dejetos aí e capoeiras que estão obstruindo a via. O projetinho de lei, então, que eu queria pôr, estão botando placas novas com denominação de ruas nos bairros, e eu queria ver se for possível pôr o CEP na própria plaquinha que diz o nome da rua, pôr o CEP para o pessoal se localizar e memorizar o seu CEP, pois cada rua que tem seu CEP próprio. Então, se for possível, também gostaria de pedir isso aí. Seria isso, senhor presidente. Obrigado. Obrigado, presidente. Quero desejar uma boa tarde aos colegas vereadores, colegas vereadoras, imprensa escrita e falada e o público que está presente. Solicito à Secretaria da Agricultura e de Obras urgência na limpeza das dependências da UPA, pois o local está tomado por um mato, podendo haver proliferação de insetos e animais peçonhentos na área. E também recapeamento do asfalto, que fica na entrada da mesma, visto que a chuva e o grande fluxo de veículos acabaram gerando muitos buracos e dificultando a travessia no local. A Secretaria de Planejamento de Trânsito solicita na rua Carlos Porfírio, no bairro Moinhos, que seja o término do quebra-mola, feito porque muitas vezes as carretas desviam o quebra-mola e pode ocasionar um acidente.
Peço também à Secretaria de Obras, com urgência, que sejam tomadas devidas providências quando um vazamento de água nos canos da Prefeitura, na rua Romeu Armange, no bairro Conventos, pois os moradores reclamam do grande transtorno e, principalmente, desperdício de água potável, tendo em vista que está ocorrendo há 2 meses. Também peço que coloquem a iluminação, lâmpada, no início da rua Delfino Costa, pois os moradores reclamam o perigo devido à falta de iluminação no local. Também solicito a colocação de carga de material de brita na rua Hermes Jäger, no bairro Bom Pastor, próximos à residência 847, pois foram abertas valetas para a colocação de canos e as mesmas estão ocasionando muitos transtornos aos moradores, pois dificultam a travessia dos mesmos e os veículos. Muito obrigado. Obrigado, vereador. Vereador Carlos Eduardo Ranzi, com a palavra. Senhor presidente, mesa diretora, vereadores, lajadenses, a imprensa, os funcionários da Câmara, um oi especial aí para Carla, o Ítalo, o Reale, Paulo Uri, sempre presente nas sessões, Douglas Mussolini, o Guinter Maier, professor Erni, professor Arossi, obrigado pela presença de vocês, sempre muito bom. Falar a respeito do projeto de lei que foi protocolado pela mesa, dou os parabéns, eu acredito que seja realmente necessário para não haver um acúmulo de projetos à votação no final do ano, dar mais celeridade e, inclusive, dar uma certeza maior a respeito de ter uma resposta para dar para a população que tanto pede para que sejam apresentados projetos. Vamos lá, entornando-se isso realidade, daqui a pouco o projeto de lei, o valoroso projeto de lei apresentado pelo colega Fabiano Bergman, venha a se tornar realidade tão logo seja aprovado. Então é isso que a gente espera, que seja um regramento possível de ser acontecer no nosso município. Acredito que projetos de lei que venham a regrar o funcionamento do município, eles vêm muito bem. Então, tanto quanto regrar o funcionamento da casa. Dou os parabéns aqui para a mesa diretora. A respeito do que saiu hoje no jornal, o governo suspende os serviços da Mecânica Pina. Resta aqui dar os parabéns para a administração municipal. Esse assunto, que foi um assunto largamente debatido na última legislatura, inclusive, eu já havia, dia 21 de julho de 2015, apresentado o requerimento para a Prefeitura pedindo que houvesse o cancelamento aí desse contrato, feito agora a suspensão para maior estudo, e vamos lembrar aí, esse serviço, essa empresa que está prestando esse serviço, e aí foi citado, inclusive, na própria matéria, teve aí uma prisão temporária dos gerentes da empresa. Então, o que a gente quer para o nosso município? É sempre isso que a gente deve pensar quando está atuando aqui dentro como vereador, trazendo as notícias. Que município nós queremos? Que cidade nós queremos? Isso é o melhor que nós podemos fazer? Então, dou os parabéns aqui para a Administração Pública Municipal por verificar este assunto especificamente, que chegou tão perto de ter uma CPI no ano passado, na legislatura passada. Então, vamos lá. Vamos ver o que acontece nos próximos passos, até porque tem uma expectativa que ao final do mês de fevereiro, alguma notícia nova venha a nos brindar aqui no município. Início de legislatura também é um início de coleta de informações. Vamos lá, o próprio Marcelo Calmo, o prefeito municipal, está buscando informações junto ao seu secretariado, está buscando informações junto a todas as pastas, está começando a ocupar os cargos de confiança. E a gente está pedindo aqui para a Secretaria de Obras, já foi comentado aqui o secretário Cassiano Jung, a relação de ruas com abaixo-assinados que solicitam a pavimentação. Quer dizer, são pessoas que já estão na expectativa de que suas ruas sejam pavimentadas. Inclusive, aí aqui fica um pedido para a própria bancada, o vereador Mozart, do PP, que quando vier para cá a LOA, já venha com a denominação das ruas, que foi esquecido durante esse período de 4 anos. E o senhor defendia tão arduamente que tivesse pelo menos uma previsão para dar uma expectativa para as pessoas que a sua rua fosse pavimentada. Pois bem, desejamos saber já de antemão disso. Também para a Secretaria de Obras e Serviços Públicos, existe ali o caminho onde é que se vai para Cruzeiro do Sul, onde é que está bastante deteriorado, é um trecho onde é que não houve a pavimentação de final de ano, a pavimentação de final de mandato, então a gente está pedindo uma atenção especial para aquele trecho ali entre o Cruzeiro do Sul e vindo para cá, então, o bairro Santo Antônio. Como a gente não tem acesso a todos os fundos municipais e principalmente o saldo deles, a gente está mandando um ofício aqui hoje perguntando o saldo de cada fundo municipal.
Para que servem os fundos? Eles fazem parte do contexto da administração pública municipal. Entretanto, se alguém quiser utilizar esse recurso, tem que saber se lá tem esse recurso. E vamos lá, são uma imensa quantidade de fundos municipais que tem recursos dentro. Tem o Fundo do Meio Ambiente, tem o Fundo Rebon, que é dos bombeiros, tem, enfim, são vários os fundos e isso que a gente quer saber, para que a população também tenha uma noção de onde é que se consegue chegar. Então, isso, tão propriamente, o vereador também deve saber. A gente está pedindo aqui a possibilidade, renovar a possibilidade aqui da Prefeitura Municipal destinar recurso financeiro para as entidades protetoras dos animais. Não é um assunto novo, é um assunto que vai voltar ano após ano, mas vamos lembrar que esse pessoal faz um trabalho voluntário, muitas vezes, se não todas, retirando o dinheiro do próprio bolso para fazer com que funcione. Então, a Prefeitura Municipal hoje ela tem um canil superlotado, que tem uma quantidade inferior de animais em relação às entidades que atuam de vontade própria. Então, a gente está apresentando esses requerimentos e também foi apresentado à mesa, agora mais tarde, um requerimento a respeito do convênio, que inclusive, senhor presidente, aprovamos nesta casa aqui o projeto de lei na legislatura passada, viabilizando o Vale Cultura para os funcionários da casa. Falta fazer o convênio, quer dizer, a lei já existe. Mas o Legislativo não pode dizer que o Executivo, a Prefeitura Municipal, vá colocar isso para os seus funcionários. Então, a gente está mandando um ofício aqui para o Marcelo estudar, viabilizar o Vale Cultura para alguns funcionários. Vamos lembrar, é um cartão que vem, onde no máximo é descontado R$ 4,00 dos funcionários e viabiliza ele receber até R$ 45,00, R$ 5,00 no máximo descontado dele, recebe até R$ 45,00 como contrapartida do empregador, que poderá, inclusive, ser abatido do imposto de renda, isso no caso da iniciativa privada. Então, a gente está colocando isso como uma possibilidade para os servidores públicos municipais. Vamos lá, vamos pensar também que esse dinheiro, prioritariamente, ele vai girar no município de Lajeado, vai viabilizar a compra e o investimento em cultura dentro do município de Lajeado. Temos ainda uns pedidos para a Secretaria de Educação, solicitando que seja disponibilizada a lista de espera por vagas em creches municipais. Este é um assunto de suma importância, está chegando aí o final das férias, está chegando aí um período onde é que as pessoas, já foi comentado aqui, estão esperando saber se seu filho vai poder, se não vai poder, se vai ter vaga, e principalmente uma pergunta que é latente, e acredito que ela vai transcorrer durante todo este mandato: que medidas serão tomadas para aumentar o atendimento às crianças, o atendimento às famílias. Então, a gente teria mais assuntos, inclusive tratando bastante a respeito da iluminação pública, que eu vi aqui que vários vereadores estão pedindo solicitações a respeito da iluminação pública no município de Lajeado. Nós ficamos por isso. Muito obrigado, senhor presidente. Muito obrigado. Obrigado, vereador Carlos Eduardo Ranzi. Vereador Éder Expor, com a palavra. Saúdo o presidente, mesa diretora, demais colegas, público presente. Todos aqui sabem do meu comprometimento com a comunidade São Bento. E semana passada não tive tempo e eu gostaria um pouco aqui de esclarecer o que realmente está acontecendo com essa ponte. Que o pessoal me para na rua, comunidade São Bento, Moinhos Água, pede: Éder, o que está acontecendo realmente com a ponte São Bento? Isso vai sair ou vamos esperar mais 40 anos? Então, eu realmente andei bastante atrás disso. Eu já fui diversas vezes no DAER, lá em Porto Alegre, até aqui, fui algumas vezes aqui, no DAER, aqui conversei com o superintendente, depois ele me encaminhou a Porto Alegre para conversar com alguns diretores. E eu gostaria de esclarecer aqui o que realmente está acontecendo com essa ponte. A gente usa uma expressão, né, essa obra, quando uma obra não é concluída, essa obra não quer sair do papel, mas, na verdade, essa nossa ponte ela nem para o papel foi ainda. Mas vocês sabem que aconteceu, no governo da dona Carmen, uma tentativa de um convênio, o Mozart deve lembrar muito bem disso, para a conclusão, para que essa obra chegou a ser licitada, o projeto, no tempo da governadora Ieda, verdade, bem isso. Eles queriam fazer meia ponte no lado daquela meia ponte que existe hoje.
Exato. Então, acabou que os técnicos do Dyer foram lá e não deixaram isso acontecer. Não tem jeito disso acontecer, porque nós temos uma ponte nova lá que suporta 45 toneladas, vamos fazer do lado de uma ponte antiga, isso não tem jeito, isso ninguém vai assumir. Então, já no tempo do prefeito Luiz Fernando, foi contratada uma empresa de Blumenau, Santa Catarina, para fazer esse novo projeto. Acho que, não sei se vocês recordam disso. E esse projeto teve uns 3 ou 4 apontamentos que deveriam ser refeitos. E esse projeto foi mandado de volta para a Prefeitura de Lajeado, e desde lá não andou mais. Esse projeto não andou mais, ele ainda não sei por onde anda, esse projeto está engavetado. Então, a nossa luta é que a gente, com esse auxílio dos diretores do Dyer lá, a gente encaminha esse projeto de volta, acho até que ele já foi encaminhado para essa empresa de Blumenau, para essa empresa de Blumenau, para refazer esses detalhezinhos. E aí sim, esse projeto realmente andar. E tenho certeza que todos nós, os partidos da gente, já estiveram à frente da administração pública e nós ainda não conseguimos fazer essa ponte. Então, eu tenho certeza que posso contar com o apoio de vocês para a gente ir atrás disso e fazer essa obra o quanto antes, porque a população de São Bento, os moradores de São Bento, Moinhos d'Água, merecem isso, gente. Não é possível, depois aí de 40 anos de espera, essa ponte ainda não ter saído. Bom, mudando um pouco de assunto, eu venho aqui hoje também fazer um requerimento em nome da Associação Veloclube de Lajeado. Essa associação ela é fundada do dia 1/3/14. Ela tem sede aqui no nosso município. A gente vem requerer que o prefeito estude a possibilidade de destinar um terreno para a prática de esportes de velocidade. O que seriam esses esportes? Seriam o kart cross, arrancadão, essa mesma pista serviria para kart cross, arrancadão, moto velocidade, supercar. E Lajeado, para minha surpresa, é a cidade que mais pilotos tem no estado. E também essas pessoas me passaram que em algumas provas é comum ter plateia de mais de 4.000 pessoas. Não sei se vocês se recordam que antigamente aqui em Santa Clara, na pista do Blau, tinham alguns eventos desse tipo. E realmente, lá juntava uma população enorme, né? Então, isso também seria muito bom para a nossa cidade, seria um investimento, porque acabaria que esse pessoal estimularia comércio, a rede hoteleira, bares, restaurantes, né? Acho que seria um ótimo investimento para Lajeado. Além do que, eu vejo uma coisa muito séria aqui na nossa cidade, que a juventude não tem para onde ir. Eles andavam em um lugar X, foi proibido estacionamento. Andavam em outro lugar, mandaram embora também. E assim, 4 ou 5 lugares. Não quero nem aqui discutir, senhor Hernani, se eles incomodavam ou não incomodavam. Até acredito que alguns lugares eram um pouco oportunos, sim. Mas a gente precisa criar algumas alternativas para a juventude. Não podemos apenas sair proibindo. Aqui não pode, lá não pode, vocês ficam em casa jogando videogame. Poxa, precisamos criar algumas alternativas para essa juventude. Inclusive, esses lugares que foi proibido, também gostaria de falar um pouco. Eu não lembro de nenhum projeto, de nenhum trabalho com lixeiras ou algum panfletinho instrutivo lá, pedindo que as pessoas recolhessem seu lixo ou se cuidassem do som. Nada foi feito, apenas foi proibido. Então, eu quero aqui, a minha briga é para que se crie lugares para essa juventude. E eu tenho alguns requerimentos aqui, mais alguns requerimentos. Solicitação à Secretaria da Agricultura, senhor presidente. É uma urgência o recolhimento de lixo e entulhos na rua Marechal Deodoro, em frente ao número 881, e em todo o bairro Centro. Mais especificamente na região ali conhecida como bairro Praia. Nós temos também uma roçada e capina, toda a extensão da rua General Malete, no bairro Americano. Está criando cobra lá no meio do mato já. Solicito também à Secretaria de Obras e Serviços Urbanos a conclusão das obras inacabadas na rua Décio Martins Costa, no bairro Centro. E também da iluminação pública naquela rua, que está uma escuridão só. Seria isso por minha parte. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador Éder Expor. Vereador Hernani Teixeira, com a palavra.
Quero cumprimentar a mesa diretora, os colegas vereadores, as senhoras vereadoras, que sempre é uma satisfação a gente ter, né, uma pessoa do sexo feminino trabalhando junto conosco, né, vereador, e eu tive o prazer de a primeira vereadora de Lajeado, a ex-prefeita Carmen Regina, foi minha colega. A primeira mulher vereadora sentava ao meu lado na nossa Câmara de Vereadores, eu acho que lá por 80, 90, uma coisa assim. E é uma satisfação grande a gente poder dividir essas responsabilidades também com as mulheres do nosso município. Saudar também a todas as pessoas que nos honram com as presenças, senhoras, senhores, né? Tanto as pessoas conhecidas que vêm aqui nos prestigiar. Só para citar, né, seu Ítalo Reale, que chega a vir 2 vezes em cada reunião, de tanto que ele gosta de estar com a gente aqui, e a gente gosta muito que ele esteja também, ele sabe disso. E também a imprensa escrita, falada, os funcionários da casa, enfim, a comunidade lajadense, que nos prestigia, e é muito interessante para que saiba, que possam ver o trabalho realizado pelos vereadores dessa casa. Eu estava ouvindo atentamente quando o colega Mozart falava sobre os presídios, Mozart. Eu, sinceramente, eu entendo que é uma situação terrível que nós estamos vivendo, o Brasil está vivendo. Não é só o município, o estado, é o Brasil inteiro. E não se vê perspectiva de mudança nisso. Eu acredito que dia por dia vai piorar. Os governos, tanto os estaduais quanto ao federal, não demonstram nenhuma preocupação. Acredito até que muitas vezes alguns presos não são condenados de forma mais rígida porque não tem onde se colocado. Os presídios são empilhados. É ridículo se vê numa cela 18 a 20 pessoas morando lá, claro, num quadro lá de 3 por 5, 20 metros quadrados, né? Empilhado um em cima do outro. Isso não vai recuperar ninguém, gente. Então, quando se fala com esse pessoal, eles dizem, mas nós somos produto do sistema. O sistema não nos dá outra possibilidade. E, na verdade, não dá mesmo, né? Porque ali não recupera ninguém. A gente conhece, nós aqui conhecemos, pessoas que teve um erro, por exemplo, que foi preso e que saiu de lá cheirando cocaína, fumando maconha e tal, pelo convívio íntimo que tem de toda a população carcerária. E isso, muitas vezes, é injusto. Claro, não deveria estar ali, fez errado, tanto é que foi condenado. Mas tem, inclusive, pessoas que nem condenaram fosse, né? Foram, aliás, e estão sobrevivendo naquilo. Quer dizer, então tem muitos que têm que pagar mesmo pelo que fizeram, mas tem muitos que nem sabem ainda se vão pagar ou não, que já estão experimentando daquela convivência. Então, eu acho que o nosso país está terrivelmente equivocado da forma que está conduzindo essa situação. A gente conhece, né, como mulheres que vão presas para diversos lugares, para Porto Alegre. Eu sempre pleiteei, desde 1978, eu já encaminhava um pedido para que fosse feito um presídio feminino aqui em Lajeado, para que as presas daqui, presas que têm família, têm crianças, têm filhos pequenos, que não podem levar para o presídio, porque não deixam entrar, mas que também não tem como visitar, porque sair de Lajeado para ir a Porto Alegre é difícil. Então, ia, de repente, amenizar e até, quem sabe, fazer com que essas pessoas criminosas pensassem melhor naquilo que fizesse e pudesse ter, que fizeram e que pudesse ter, então, né, uma forma de se reabilitar,
mas assim não tem condições. Mas nós, muitos que estão aqui, sabem que se o ex-governador Leonel de Moura Brizola, candidato a presidente da República, quando instituiu, né, a educação de tempo integral, o que ele quis fazer com isso? Tirar essas crianças muito pobres do lar, onde o pai e a mãe vão trabalhar e não tem ninguém para ficar com os filhos, com os bebês, com os nenéns, né, com os adolescentes. E se tivesse uma escola de tempo integral, colegas, com certeza a formação dessas crianças, desses adolescentes, seria outra. E nós, ao invés de darmos hoje presídio para eles, nós teríamos dado escola e educação. Infelizmente, eles falam, nós somos produtos do sistema. Já ouvi muito isso, e sou obrigado até a concordar, né? Também, como todos encaminharam alguns pedidos, eu também encaminhei, né, alguma coisa, porque é início de governo e a situação a gente sabe que é preocupante. Estou solicitando a pintura do quebra-molas de frente à escola da Rua Pedro Petri, né? Estou solicitando também a reforma aí, está passando de buracos aí na nossa rua aqui do Jardim do Cedro, avenida principal. Também foi retirado lá um quebra-molas, onde foi colocada uma sinaleira, mas está um caos, né? Não está funcionando direito e está com muito risco de acidente naquele local. Então, a gente está iniciando esse ano e, com certeza, todos nós, indistintamente, estamos aqui para representar a comunidade e vamos apresentar muitos pedidos de providências para a administração e vamos torcer que a administração acerte sempre para que a comunidade seja contemplada. Muito obrigado, presidente. Obrigado, vereador Hernando Teixeira. Vereador Eneca Dalmoro. Se assim eu permita que a chame. Pode ser. Senhor presidente, demais membros da mesa diretora, colegas, todas as pessoas já citadas, e aqui em especial quero citar também a presença do José Marques, nossos assessores, funcionários da casa, comunidade que nos assiste aqui e os que nos assistem também através da televisão. Eu tenho hoje solicitei um ofício parabenizando o senhor doutor Luiz Antônio de Abreu Johnson, juiz do Foro da Comarca de Lajeado, pelo empenho, pela atitude, empenho e determinação para o início da ocupação do presídio municipal. Ele se tornou o personagem da semana, mas um personagem positivo, porque são tantas coisas ruins que acontecem, então, quando algo de bom acontece, nós também temos que enaltecer. Gostaríamos que não precisássemos de presídio, mas, infelizmente, faz parte do mundo em que vivemos e urge esse funcionamento desse presídio feminino aqui em Lajeado. Nós sabemos da superlotação do masculino, já foi falado aqui, outros colegas já falaram, e o feminino, então, ele, desde ontem, então, ele já estaria recebendo. Cumprimentar o Dr. Johnson pela atitude e por ele sempre estar muito atento às necessidades da nossa comunidade. Ele é um juiz que realmente ele veio, se inseriu na nossa comunidade, é um juiz que está sempre preocupado, participativo, então, por isso, a solicitação do envio desse ofício parabenizando ele. Solicitei também o envio de um ofício à S-Sul, para pedir a recolocação do poste de luz na rua João Alberto Schmidt, conhecida como Travessa Schmidt Fundos da Islã, no bairro Centro. Inclusive, aqui tem as assessoras muito eficientes já descobriram o porquê do atraso. Essa rua, ela dá em outro bairro e tem confusão em função do nome. Ela tem 4 nomes, essa rua. Rua sem nome, enfim, tem outras denominações.
E urge que seja recolocado, porque foi alargado a rua, em função de que os pais chegam, a partir das 4h15 da manhã, nós já temos pais trazendo seus filhos para a Islã. Então, é escuro, é um local que todos nós sabemos que é bastante perigoso, e nada mais justo, então, que seja recolocado essa iluminação e com a máxima urgência. Solicito também na rua Décio Martins de Azevedo, próximo ao número 601, no bairro São Bento, a colocação de um quebra-mola. Aí houve uma solicitação das famílias de que os carros passam numa velocidade muito elevada, que está se tornando muito perigoso. Então, assim, realmente vieram pedir que, se não fosse quebra-mola, um redutor de velocidade, alguma coisa nesse sentido. Solicito também, na Avenida Benjamin Constante, esquina com a rua João Alberto Schmidt, no número 3.580, no bairro Montanha, a pintura da faixa de segurança. Essa faixa ela fica na esquina, quem vai para as câmaras mortuárias do Dirsman, e, inclusive, ali também, além de ser um local que muito frequentado, infelizmente, mas muito frequentado, nós temos uma empresa, a Rosabella, com mais de 55 funcionárias, que atravessam diariamente, então, a avenida. Então, também já existe, ela só terá que ser pintada, então. Solicito também na Avenida 7 de Setembro, no número 375, bairro Florestal, a troca de lâmpadas. Aqui o que está acontecendo muitos pedidos de que as lâmpadas são trocadas, mas elas não duram, não sei se queimam, se tem se a instalação que não é bem feita, então que também seja dada uma atenção especial na recolocação dessas lâmpadas, e até não só recolocar as lâmpadas, mas fazer um trabalho de verificação se há algum problema maior. Serei a isso, senhor presidente, e muito obrigada. Obrigado, vereadora Neca. Vereador Paulo Adriano da Silva, com a palavra. Senhor presidente, vereadores, vereadoras, público aqui presente. Também quero saudar a presença do seu Ítalo Lânio, ou melhor, Reale, falou com o Ítalo Lânio hoje de tarde, seu Ítalo Reale. Professor também, meu colega, jogador da Record, um dos fundadores da Record, professor Cid, bem-vindo, satisfação recebê-lo aqui. O senhor é um fundador do time da Record lá, onde me recepcionou muito bem, tá? Seja bem-vindo aí, continua sendo um exemplo para a comunidade. Também quero saudar o meu assessor, Jean, os demais assessores, a imprensa e público aqui presente. Senhor presidente, tenho tanta coisa aqui para falar, ouvi tantos colegas vereadores, ouvi também a preocupação do vereador Mozart, e vamos iniciar por aí. Quando se fala em presídio, Mozart, realmente são situações difíceis a nível nacional, né? E a gente mesmo sabe que o presidente Temer veio ao Rio Grande do Sul meio com pressa, como sempre, né? Não conseguiu parar onde tinha que parar, talvez. Veio, talvez, anunciar aí um presídio federal para o nosso Rio Grande do Sul. Eu tenho dúvida disso, quero morder a língua por várias vezes. Isso, com certeza, vai passar o governo Temer, e talvez mais uns 2 ou 3 governos, e esse presídio não vai vir para cá. Mas, enfim, né, quero morder a língua outras vezes também. Aproveitando o assunto presídio, fica a colega Neca da Moro falaste há pouco, o exemplo que tem dado nos últimos dias aí na manchete, né, o juiz Luiz Antônio de Abreu Johnson, por tudo que ocorreu aqui no nosso presídio Lajeado. Mas também é mais mérito, na verdade, né, da comunidade, das entidades que fizeram parte dessa construção desse presídio feminino. Que, se fosse todo mundo tomar certas atitudes, com certeza não teríamos tanto problema no nosso país. Aí se coloca aqui na manchete, a administração do presídio feminino é afastada, demora em abertura do presídio, derruba delegado da SUSEP. Então, são exemplos que estão servindo para a região do Bataquari, são exemplos que estão servindo para o Estado e até para o país. Espero que isso sirva de exemplo para alguns outros, outros estados aí e no nosso país também, devido a tanto problema que a gente tem. Quero aproveitar, Mozart, a sua fala antes sobre logística de postos de saúde, que é muito importante também,
mas o que me entristeceu bastante, a nossa comunidade de Lajeado, foi na época da administração do senhor e do seu governo. Quando se falar em logística, teria que ter analisado um pouco melhor a colocação da UPA, aonde está hoje. Porque foi vocês que escolheram o local da UPA. Não digo que é um lugar muito ruim, mas é muito difícil acesso. Não tiveram um estudo melhor aprofundado, porque deveria ter um estudo melhor para as pessoas poderem chegar. Porque os bairros, principalmente nesses bairros que têm menos poder aquisitivo, que não tem uma condução para ir até a UPA, a reclamação é diária, e assim vem acontecendo ao longo dos anos. Não foi feito um estudo, nem sentaram com as empresas de ônibus na época para analisar de todos os ônibus que tem ali urbano de Lajeado passar pela UPA, sim, para poder atender melhor a população. Então, a logística foi mal elaborada na época, não pensaram nisso, e hoje eu vejo a sua preocupação com a logística. Mas na época do seu governo, o senhor teria que dar uma atenção especial, diferenciada um pouco também. Não estou aqui, né, querendo criticar e bater ninguém, mas é importante que o senhor fala. Quando não tem um estudo mais aprofundo, acontece o que aconteceu. Então, tu não consegue andar nos bairros que as pessoas reclamam, porque a UPA foi colocada num lugar meio fora, na verdade, né, onde as pessoas tenham mais acesso. Por que não no próximo do centro? Ou então sentar com as empresas, ter analisado de uma forma melhor, para que todas as linhas de ônibus podem passar por lá, ou a maioria, para as pessoas terem acesso pela UPA. Aproveitando também aqui, o vereador Erispor, essa preocupação da Ponte São Bento, ela já vem se arrastando há muitos e muito tempo. E, na verdade, ela não é só uma preocupação das administrações anteriores, vai ser uma preocupação da administração atual também. Mas eu quero deixar bem claro para o senhor que a gente também acompanhou alguma coisa a respeito da ponte, e é um interesse grande da comunidade de Lajeado também, e muito mais da comunidade de São Bento, mas quero deixar para o senhor bem claro que a administração passada se dedicou muito, sim, e eu acho que tem alguma coisa que eu estou equivocado aí na sua fala, porque por várias vezes eu acompanhei já algumas reuniões secretárias lá e vi, até hoje eu não tenho junto, mas eu posso com certeza trazer na semana que vem vários protocolos que foram protocolados, sim, a nível de Estado, né, com o Dyer lá, porque essa preocupação é muito grande, da administração passada também. Não é que não foi feito tudo que tinha que ter sido feito, Sérgio. Tá? E assim, ó, foi corrigido alguns detalhes do projeto, sim, foram feito tudo isso, e, na verdade, isso não ficou a desejar pela administração passada, e talvez pelo governo do Estado. Porque tudo que foi pedido por várias vezes, foi feito um projeto onde deu certo, foi feito outro onde deu certo, foi ajustado todos os projetos, nas reuniões que a gente teve lá, tudo foi bem encaminhado, e, infelizmente, a coisa não aconteceu, não foi por culpa de A nem B, e sim pelo Estado, que sempre enrolou e continua enrolando a boa parte dos municípios do interior do Estado. E assim é na saúde, né? E assim em outros setores também. Eu quero aproveitar a fala do vereador Ranzi também ali, que é importante, quando fala, vereador Ranzi, a respeito, a que solicita a Secretaria do Meio Ambiente que seja estudado a possibilidade de destinar auxílio financeiro às entidades protetoras de animais. No município é importante seu requerimento aqui, mas só para informar o vereador que já existe um convênio já há muito tempo, porque tem também recurso no fundo municipal, né, eu lhe apresento eles na semana que vem, onde já existe, tem a Pampa, a Passe e a APAFAT, acho que não me falta a memória, porque eu já tinha reuniões com algumas pessoas também a respeito disso no passado, e eu tenho certeza absoluta que tem sim, se não me falta a memória, desde 2013 ou 2012 ou 13 já. O senhor está citando a castração. Oi? O senhor está citando a castração. A mesma coisa. Quando o senhor pegar agora a documentação que o senhor está solicitando, o senhor vai ver. Mas é importante o requerimento também, senhor presidente. Então, hoje, eu vou ficar por aí. Tem algumas coisas a mais que nós queríamos falar sobre também a Avenida Beira Rio, mas eu vou deixar o meu colega do lado aqui, que também fez um requerimento a respeito da Avenida Beira Rio, porque se falar em roçada, vereador Nilson, o nosso município de Lajeado está com bastante dificuldade. Agora eu vejo que o Ranzi colocaste há pouco aí, o vereador, que foi, acho que, seguido algum contrato com essa empresa que estava dando problema. Que bom, importante isso. Mas só que o senhor prefeito não pode dormir no ponto. Né? O clima está aí, né, Valdir? E as coisas estão acontecendo. Então é importante que faça aí um mutirão, alguma coisa assim, para tapar buraco e algumas roçadas pelo município de Lajeado, porque não podemos deixar a desejar também. Que a comunidade nos cobra e nosso trabalho é isso aí. Obrigado, senhor presidente. Vereador Paulo Adriano da Silva, obrigado. Vereador Nilson Duarte, com a palavra. Minha saudação, senhor presidente, mesa diretora, nobres vereadores, vereadoras, plenário.
Quero saudar aqui meus assessores, que na outra vez não apresentei, não saudei eles, Marciano e Elias, né? E, diante de tudo que foi tratado aqui, então, muitas coisas chamaram a atenção, e uma delas é, então, a roçadas, que tem o mato tomado conta de muitas calçadas. E quando conversava com o vereador Paulo Tori, sobre a nossa Avenida Beira Rio, ela tem muitos pontos que não tem mais como passar na calçada, de tanto mato que tem ali, né? E a gente entende que é um momento de transição, que é um momento que estão passando por licitação, mas é muito importante que seja feito, então, um mutirão, como tem dito aqui, para dar prioridades. A gente também está encaminhando, no dia de hoje, um ofício pedindo para a Secretaria da Agricultura que dê mais atenção nesses momentos de férias, onde as crianças estão de férias nas escolas e elas necessitam, elas precisam de um espaço para brincar. Elas precisam utilizar mais as praças públicas nesses momentos de férias do que quando estão nas escolas. E é bem verdade que o nosso presidente colocou na rede social algo ali referente à praça ali do bairro Olarias, mas é um problema que atinge as praças de todo o município. Alguns bairros já foram vistos, como o vereador Éder Spor tem falado, tem visto cobras, né? E a própria 16ª tem dito que aumentou 23% o aumento de picadas de cobra em 2015. Então, esse número pode aumentar esse ano, devido a esse grande mato que vem crescendo na nossa cidade, nas nossas calçadas, nas nossas praças. Então, nós encaminhamos um ofício pedindo à Secretaria de Agricultura que tenha, que dê mais atenção, né, nesses momentos de férias. Não que não deva dar nos outros dias e nos outros meses do ano, mas o momento de férias das nossas crianças são de muito importante para elas terem espaço para brincar, né? Também encaminhamos requerimentos pedindo sobre a iluminação da Avenida Beira Rio, e não só da Beira Rio, mas existem muitos pontos na cidade que estão escuros. A Avenida Beira Rio passou pelo... eles trocaram vários postes, trocaram os cabos, a empresa Conecta fez isso. E depois que essa empresa fez isso, tem ali uns 5 ou 6 postes, um do lado do outro, que as lâmpadas estão apagadas. Então, talvez não seja lâmpadas queimadas, mas sim um problema que está ali a ser resolvido, e a população cobra isso. Então, a gente está encaminhando também esse requerimento para que seja feito esse reparo nas lâmpadas da Beira Rio, onde é utilizado por várias pessoas, porque ela liga Cruzeiro com Lajeado, ela liga vários bairros ali para baixo, Jardim do Cedro, Conserva, Santo Antônio, 25, Conservas ali, é ainda mais próxima ali. E solicitamos também que ali no bairro Universitário, bairro onde é que mora ali um dos nossos assessores, que seja colocado areia na praça e no campo de futebol, onde eles ocupam ali para jogar futebol. E diante do que os nossos vereadores têm falado, é muito verdade, Paulo Adriano. A UPA, sim, realmente ela está fora da rota, ela está fora das pessoas que mais precisam. A gente é cobrado todos os dias. Eu trabalhei 4 anos num posto de saúde e vocês precisam... É muito grande o número de pessoas que cobram isso, Moser Lopes, que cobram, principalmente lá para baixo, na área de Santo Antônio, Conserva, Jardim do Cedro, é o local onde eu mais circulo,
Então, a gente ouve muito isso, as pessoas cobrando que tem que pegar 2 ônibus, que fica fora de rota, e é muito difícil. Então, realmente, isso não teve um estudo maior de uma área para construir a UPA, que, por si, é um bom patrimônio, e quem é atendido ali é bem atendido, mas fica, então, ali o local, né? Sobre o projeto que o Fabiano tem apresentado, é um bom projeto, né, porque eu creio que 80% da população nem sabe ainda dessa mudança que teve aí nessa questão de CEP. É uma coisa nova, então, com certeza, será de grande valia para a sociedade, né? Sobre o que o Mozart Lopes tem falado sobre os presídios, eu penso que nós devemos unir as nossas forças, unir o nosso trabalho em projetos de ação social que possam tratar a base de tudo isso, para que o presídio não se encha, para que as celas não fiquem aglomeradas de pessoas como tem. Nós precisamos tratar a família, que é a base de tudo isso, com projetos que venham ali, então, fortalecendo esta base, fortalecendo a família, que o jovem, que o adolescente, que quando saia da escola, aos finais de semana, ele também possa ter lazer, ele também possa ter algo que ele possa estar ativo, aprendendo, e estar em convívio com a comunidade, para não precisar, no futuro, usar um presídio. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador Nilson Duarte. Vereador Sérgio Luiz Guipoff. Boa tarde, senhor presidente, mesa diretora, colegas vereadores e vereadoras, o público presente, assessores, imprensa. Eu iniciaria, senhor presidente, até de uma certa forma, pedindo desculpas pela manifestação um pouco mais ríspida no final da última sessão. Mas eu gostaria de trazer um pouco da reflexão daquele momento, porque, até para lembrá-lo, que no discurso de posse o senhor se dirigiu às pessoas que não se elegeram, a chapa que não se elegeu, que não se sentissem derrotadas, que a partir daquele momento iniciaria um novo momento democrático e de discussão democrática dentro da Câmara de Vereadores. Mas, para surpresa nossa, né, todas as pessoas que votaram na outra chapa não fizeram parte de nenhuma comissão das comissões instaladas na casa. Então, fica aqui o meu desejo de que realmente a gente consiga ter, né, um equilíbrio. Afinal de contas, nós somos oposição ao governo atual. Nós somos partidos distintos e que disputamos a prefeitura, mas somos oposição ao governo atual. E que nós precisamos ter em mente que essas discussões todas que estão pautando a reunião de hoje são reuniões de como viver na cidade, né, e como vivermos melhor na cidade. E várias coisas foram apontadas pelos senhores vereadores hoje sobre a questão espaço para os jovens, a ponte para São Bento, a questão do prisional, a questão da segurança, né? Aliás, o educador e sociólogo Darcy Ribeiro disse há 30 anos atrás que, se não conseguirmos vagas para todas as nossas crianças, em 20 anos faltarão vagas nas penitenciárias desse país. E ele disse isso há 30 anos atrás. E isto é o que está acontecendo, de acordo com o que o vereador Hernani acaba de dizer, né, que hoje a gente vive uma situação que, assim como eu disse lá na posse, que os políticos nascem da sociedade onde eles vivem, né, nós nascemos da sociedade onde nós vivemos, os presos, os criminosos também são frutos da sociedade em que nós vivemos. E se nós temos esse índice de criminalidade, nós não podemos nos omitirmos de nenhuma forma, de nenhum tipo de responsabilidade. E acho que esse desafio que tu traz, Nilson, acho que ele é pertinente. Eu acho que é hora de nós realmente tornarmos grande essa discussão sobre a segurança na cidade, do sistema prisional brasileiro. Lajeado foi exemplo no Estado, exemplo nacional, com o presídio feminino inaugurado agora recentemente. Então, vocês vejam que nós temos que ficar fora dessa discussão político-partidária. Até porque, há 2 anos atrás, quando havia as facções que brigavam aqui no centro da cidade, uma facção
matava outro, a culpa era do PT, Tarso Genro não tinha brigadianos, tinha que ter mais brigadianos nas ruas. Então, hoje a gente não ouve a culpa ao PT, né? O PT já não é mais governo há 2 anos, esses crimes violentos que são ligados ao tráfico de drogas e a essas facções criminosas criadas pelo tráfico de drogas, eles continuam acontecendo. E Lajeado não é diferente de nenhuma cidade, e elas continuam acontecendo na cidade de Lajeado. Então, é importante que, acima de qualquer partido político, todos nós, membros da sociedade, usamos esse exemplo que Lajeado está sendo para o país todo, né, e arregaçamos as mangas para que nós possamos ter, sim, um sistema prisional adequado para os nossos presos. Porque, afinal de contas, as pessoas que saem, que são criminosas dentro da nossa sociedade, como eu disse, saem do meio de nós, e saem do meio desse sistema político-econômico que a gente está vivendo. E, bem, como é que a gente pode fazer para resolver esse problema? É esconder a sujeira debaixo do tapete? Não. Nós temos que sair e buscar soluções para isso. E acho que nós aqui, vereadores, temos todas as condições possíveis de buscarmos, em conjunto com a sociedade civil organizada, alternativas e soluções para que se possa buscar saídas para o sistema prisional da cidade. E esse exemplo foi dado agora, né, pela comunidade de Lajeado, através da inauguração do presídio feminino, e que, vejam, foi preciso a mão firme do juiz Johnson para que fosse aberta o presídio e que não se ficasse preso novamente a burocracias que o sistema impõe, como é o caso da Ponte de São Bento, que emperra na burocracia do Estado. Quer dizer, ou não tem recurso, e aí emperra na burocracia. Como não tem recurso, emperra na burocracia, a cabeceira não é adequada e vai ficando e vai passando de governo para governo. Na questão agora do presídio, por que tentaram não abrir? Porque não tem gente para contratar. Como é que vai contratar gente se o Estado está quebrado? Então, o que o Estado faz? Entra num sistema de burocracia, de inviabilizar uma obra que está pronta, porque não tem recurso para contratar gente para cuidar dos presos. Então, o juiz Johnson foi eficaz e foi forte nessa decisão, fazendo com que Lajeado fizesse parte do mapa a nível nacional, com a inauguração de um presídio que vai longe de solucionar o problema, mas vai, pelo menos, criar uma nova alternativa do ponto de vista prisional, mas que também se possa ter políticas de atendimento ao preso. Porque não adianta nós termos um depósito do lixo humano da sociedade dentro de um presídio. Nós temos que criar condições para que ele possa sair e que possa conviver novamente com a sociedade de onde ele saiu. E quanto à questão do espaço para os jovens, porque isso tudo tem relação, se nós não tivermos espaço para os jovens se divertirem, eu concordo com o vereador Éder, nós vamos ter problemas, porque vai haver cada vez mais insatisfações. Mas, por outro lado, esses espaços que foram sendo fechados porque a população organizada dos bairros começaram a reivindicar o seu fechamento. Nós fomos fazer uma visita ao ponto do 8, ao Pico do 8, mais de 60% das pessoas que frequentavam o Pico do 8 não são de Lajeado, são de cidades vizinhas que vêm para Lajeado. E aí, qualquer morador lá daquele bairro que quisesse sair às 5 da tarde para ir na rodoviária levar um filho, não conseguiria, teria que sair 2 horas antes, porque não conseguiria sair de carro da sua residência. Então, nós temos um problema, sim, e esse é um problema de todos nós também. Temos que encontrar soluções que sejam pontos de encontro, pontos de recreação, pontos onde os jovens possam, sim, conviver, mas que seja uma convivência educada, que se possa ter programas de educação, que se possa ter um programa de atendimento ao jovem em espaço de lazer. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador Sérgio. Vereador Sérgio Rambo, com a palavra. Cumprimentando o senhor presidente, cumprimento os colegas vereadores, vereadoras, ao público que se faz presente, que nos assiste na imprensa escrita e falada. Colegas vereadores, o assunto hoje eu acho que está bom de discussão e é importante, mas antes de eu tocar nos assuntos discutidos, eu quero colocar algumas coisas que nós encaminhamos um requerimento, que nós estamos com um problema no bairro Larias, que a Associação de Moradores não tem sede no bairro Larias. E nós temos uma permuta encaminhada já com o morador Zelindo Vargas, desde 2015. Processos burocráticos estão atrapalhando essa permuta, e nós estamos requerendo, então, que eles deem andamento, o mais rápido possível, a essa permuta da área, que é interessante para o município de Lajeado, que dá para ampliar a academia de saúde, dá para ampliar o posto de saúde,
Essa permuta é importante para o município, não é tão importante para o morador, mas como para o bairro. Mas ele se dispõe a fazer essa troca, essa permuta, em benefício ao bairro. E o morador Zelindo Vargas e a dona Sueli estão até ansiosos para essa troca, essa permuta se concretizar, e a Associação de Moradores está ansiosa para poder fazer a sua sede. Então, isso é muito importante para os moradores do bairro Olarias e arredores. Fica junto à área da Academia de Saúde, para quem não conhece. Temos também um requerimento encaminhando para a Secretaria de Obras, que outro requerimento que está nos dando dor de cabeça, está dando dor de cabeça para os moradores do bairro Planalto, que é a Rua Miguel Paulos. Essa rua começou a ser calçada, uma conquista nossa, que a gente conseguiu trazer o calçamento para aquele bairro, e essa obra está parada por entraves burocráticos, entraves de alguns moradores. Então, temos algumas coisas a ser resolvidas naquele local, que inclusive é escoamento de água da chuva. O esgoto pluvial está atrapalhando essa obra. Então, nós precisamos que a Secretaria de Obras dê uma atenção especial para esse lugar, que é importante para todo mundo, para melhorar de qualidade de vida, que é no bairro Planalto. Mas, colegas vereadores, tem mais outras solicitações ali, mas o que me chamou a atenção é que hoje muita gente falou do presídio. E não ia falar de presídio, mas eu, enquanto que falava, todo mundo via que eu estava rabiscando e eu fazia cálculos aqui. E nós tivemos a infeliz oportunidade de ouvir um plano de prevenção, um plano de construção de presídios de 10 bilhões de reais sendo lançado no Brasil, pelo ministro da Justiça. Eu vou dizer que eu fico triste com isso, quando escuto isso. E as rabiscalhadas que eu estava fazendo antes era calcular o que significava isso no bolso de cada um dos brasileiros. 10 bilhões de reais dá para construir o que meu amigo governador Leonel Brizola dizia, se não houver os interesses atrapalhando, dá para construir 5.000 escolas técnicas federais, igual ao que está sendo construído no bairro Olarias. E, por sinal, não está pronta ainda. Falta pouquinho, mas está chegando lá. 5.000, cada escola poderá atender 350 alunos por dia. Olha o que isso significa, 5.000 escolas. E podia equipá-las, colocar professores para trabalhar, e seria mais barato do que manter o presídio. Lógico, é opção de investimento. Uns querem investir no presídio, outros querem investir em escola. Se tivesse feito isso há 20 anos atrás, nós não precisaríamos tantos presídios. Nós temos países que estão fechando os presídios, que estão, inclusive, taxando os presos a pagar suas diárias, porque são tão poucos que não mantém mais, nem precisa mais carcereiro, não precisa mais administrador de presídio. Então, a Holanda é um desses, outros municípios, outros países que adotam penas alternativas e penas rigorosas também em relação ao que está acontecendo. Outro detalhe que, enquanto estava rabiscando aqui, esses 10 bilhões de reais daria para financiar 20.000 empresas que gerariam, no mínimo, cada uma em torno de, vamos dizer, 50 empregos. Mas muito mais. Com 500 mil reais, você poderia gerar muito mais emprego e renda, além de formar as pessoas, teria a oportunidade de onde é que elas estão trabalhando. E essa é a visão que eu acho que nós temos que ter. Ou nós vamos investir na destruição da sociedade, ou nós vamos investir na construção de uma sociedade melhor. Enquanto que nós tivermos mais desigualdade social aberrando aqui no município de Lajeado, ou mesmo no país inteiro, no Rio Grande do Sul, nós vamos ter aumento de violência. Não há outro combate à violência a não ser combater a desigualdade social. Enquanto que nós estivermos jogados nos bairros sem acesso ou sendo comidos pelos mosquitos, inclusive, é assunto da próxima semana que eu vou falar aí sobre isso, tá? Eu vi que a Mariela Portes, a vereadora, viu que eu estava escrevendo mosquitos nas minhas folhas. Nós vamos ter problemas com violência. E nós vamos precisar, ao invés de construir hospitais, escolas, postos de saúde, nós vamos ter que construir presídios. Algo que não interessa para nós. Eu não quero ocupar presídio e ninguém de vocês quer ocupar um presídio. Lógico, não vamos também deixar eles jogados aos 7 ventos que não sirvam a nada. Mas
enquanto nós não começarmos a termos um trabalho especial de diminuição da desigualdade social, de educação, de formação de mão de obra, qualificação, geração de emprego e renda, nós, lamentavelmente, nós não vamos diminuir a violência. E isso atende a alguns interesses, sim, essa geração de violência que está acontecendo. Por quê? Espalha o pânico na cidade, espalha o pânico no município, espalha o pânico no Estado, espalha o pânico no país inteiro, dizendo que nós somos um país que só servimos para carnaval. Eu fico muito triste como empresário dizer que geração de emprego não é a prioridade desses governos que estão aí. E é se nós não gerarmos emprego e renda, nós vamos aumentar a fome, aumentar a miséria, mais congestionamento da UPA, mais congestionamento do pronto-socorro, mais congestionamento do SUS, e nós vamos ter mais pessoas insatisfeitas, e o que está acontecendo na sociedade hoje vai continuar acontecendo. Enquanto que consegue desagregar, vereador presidente, a família consegue desagregar a sociedade. Senhor, muito obrigado. Obrigado, vereador Sérgio Rambo. Vereadora Mariela Portes, com a palavra. Boa tarde, colegas. Boa tarde, público que nos assiste. Eu fiz uma pergunta durante a semana nas redes sociais e para o maior número de pessoas que o meu gabinete conseguiu alcançar. E é uma discussão bem local, sobre a eficiência dos serviços públicos aqui na nossa cidade. Eu não vejo mais como conceber, como entender, e as pessoas também não, essa diferença tão grande entre serviços privados e serviços públicos. Porque com esse avanço da tecnologia, porque com todas essas novas formas de gestão, a gente tem tanta diferença entre o privado e o público. Porque as empresas estão se esforçando tanto para nos atender tão bem, elas estão se esforçando tanto para buscar tecnologias para atender as pessoas tão bem, e no serviço público parece que o negócio não anda, que está tudo parado, e é uma preocupação muito grande da minha parte. E aí, eu já pesquisava isso durante a minha faculdade, a gente vem, na minha opinião, de um processo de centenas de anos, onde os partidos políticos pensavam que quanto mais pessoas colocassem dentro das prefeituras, quanto mais partidários, quanto mais amigos, quanto mais conhecidos, quanto mais pessoas sem capacidade, não importava a capacidade na época, e a gente tem visto até agora, mais votos eles fariam na hora da eleição, consequentemente, eles permaneceriam no poder. Só que a gente tem visto que isso não está mais funcionando. E a gente teve o exemplo agora na última eleição, onde eu imagino, e eu tenho certeza absoluta, na verdade, que a derrota do Luiz Fernando Schmidt foi por uma má gestão dos serviços públicos. Ele acabou enchendo os setores, ele acabou abarrotando as secretarias com muitas pessoas, e muitas delas não tinham nem onde sentar, muitas delas não sabiam nem o que fazer por falta de comando. Eu acho que isso é um grande problema, e foi essa pergunta que eu fiz para as pessoas: como fazer para melhorar os serviços públicos? E, para minha surpresa muito positiva, vieram várias ideias. E, junto com esse recebimento das demandas e colocações, e até questionamentos das pessoas, o meu gabinete também foi buscar outras alternativas. Então, eu vou apresentar para vocês algumas que a gente listou para mostrar para vocês, e semana que vem eu estou levando pessoalmente para os secretários, inclusive para o prefeito. Eu dei uma segurada nas visitas aos secretários, porque eu sei que agora no início é tudo muito tumultuado, é tudo muito complicado, então na semana que vem eu já estou iniciando esse processo, estou levando essas sugestões. A primeira delas, antes de eu falar a primeira delas, eu gostaria de dizer palavras que foram muito citadas, Foi a burocracia, o excesso de CCs e o excesso de funcionários públicos, a reclamação das pessoas dizendo: CC não trabalha e tem muito funcionário que não trabalha, que eles estão lá só para mamar, e toda essa discussão. Eu acho que a gente não pode generalizar. Existem pessoas que trabalham muito bem, pessoas que dão a vida dentro do serviço público, tanto cargos comissionados quanto funcionários públicos. Então, o que eu trago para vocês não é uma generalização, do servidor, quando eu coloco a ele. A primeira delas, a primeira
proposta que a gente está fazendo é a contratação de uma empresa especializada em gestão de pessoas, em processos, metas, avaliações e desempenho. Não é chegar um consultor dentro da prefeitura, olhar por cima lá no setor e dizer, isso aqui a gente pode fazer assim, assim, assado. Não. Eu penso que tem que ser uma imersão dentro de cada setor. Nessa imersão, a pessoa vai conseguir, a empresa, ela vai conseguir entender como funciona o processo, o que deve ser feito lá dentro, e aí dizer, nossa, aqui tem 10 pessoas, 5 fazem esse trabalho. Não precisam ter 10 aqui dentro, a gente fica com 5. Vamos realocar essas outras 5, e daí entra uma outra sugestão, separar o bom do mau funcionário. Eu acho que cabe a nós, e não adianta a gente dizer assim, não dá para fazer, não dá para demitir funcionário público. Eu acho que a gente tem que pensar como e trabalhar para isso. Eu sei que é muito complicado, eu sei que é difícil, mas eu acho que se a gente não fizer isso, a gente vai continuar com esse inchaço dos governos, e eu vivi isso em Porto Alegre quando eu trabalhei no governo do Estado. Nossa, a quantidade de funcionários que tinham lá que realmente não trabalhavam era imensa, enquanto alguns trabalhavam por eles. Eu acho que essas pessoas não têm mais que trabalhar dentro do serviço público. Se tu não quer trabalhar, tu tem que ser demitido. Então, eu acho que fica uma possibilidade de discussão entre todos. Então, além dessa empresa contratada, e assim, eu acho que é muito interessante a gente saber, quando se contrata um tipo de empresa dessas, aonde ela já trabalhou e se os resultados dela foram eficientes. Ela tem que nos comprovar, e eu vou estar em cima para verificar mesmo. Olha, a gente trabalhou em determinado local, eu vou averiguar, a gente tem que ir a campo para ver se realmente foi eficiente, se vai valer esse tipo de contrato. Eu acho que a prefeitura tem que ter um departamento de endomarketing. Antigamente, a gente tinha o setor de qualidade, NECA. Mas é um departamento endomarketing, todas as empresas elas têm esse departamento, todas as grandes empresas têm. E elas não servem para fazer festinha, esse departamento não serve para fazer festa, ele serve para capacitar, ele serve para motivar, ele serve para buscar trazer informações para as pessoas lá dentro. Então, não vai dar tempo de eu passar todas as sugestões para vocês, mas são coisas simples. Por exemplo, muito se fala em atestados frios, atestados de um dia e meio, que acabam atrapalhando todo o funcionamento de determinado setor. A minha sugestão é, pega o médico da prefeitura, que a gente tem um médico concursado, esse médico, uma vez por semana, ele vai estar disponível para os funcionários da prefeitura validarem os seus atestados. Ali a gente já consegue inibir grande parte dos atestados frios. Tem muita gente que, nossa, é super ético em relação a isso, mas tem muitos que usam de má fé. A gente tem que começar com pequenas ações, inibindo essas atitudes. Então, eu estou levando na semana que vem para os secretários todas as sugestões que a gente recebeu. Eu acho que... Está terminando? Eu acho que cada uma delas a gente consegue esmiuçar mais e apresentar propostas ainda mais completas para vocês. É isso, presidente, é isso, colegas. Obrigado, vereadora Mariela. Agradecer a presença do público, assessores, comunidade, e dizer aos senhores vereadores, vereador Sérgio, nós vamos, com certeza, fazer de tudo, pela própria experiência que tenho como terceiro mandato já como presidente, dizer ao senhor e aos senhores que nós vamos fazer de tudo para fazer um trabalho dentro da harmonia, discutindo ideias e projetos, e esquecendo o campo pessoal de cada um. A questão das comissões foi a questão política, realmente. Nós, como presidente, isso eu disse na rádio hoje de manhã ao Paulo Rogério, nós fomos eleitos pela maioria e nós temos que acatar o que a maioria decidiu. E foi o que a maioria decidiu de nós montarmos uma chapa das comissões e dando direito aos demais que não foram convidados a também montar uma chapa, que não deixa de ser uma democracia, e colocamos em votação do plenário. E o plenário é soberano. Se de uma forma, talvez, eu tenha falhado, lhe peço desculpas também, e espero que a gente possa realmente fazer um bom trabalho este ano aqui nesta casa. Dizer aos senhores que tenho também uma preocupação
e também deve ser desta casa, a respeito da 16ª Coordenadoria. Ele hoje está alocado a um prédio do SUS, né, onde é do INSS ali. Exatamente. E o INSS pediu o prédio. Ele não quer mais ceder o espaço para a 16ª. E há uma preocupação, e eu acho que podemos até fazer uma comissão e marcar uma audiência no Estado, com o governador ou com o secretário responsável da área, que nós possamos achar uma solução. Nós não podemos deixar a 16ª embora de Lajeado. O prefeito de Estrela já se manifestou e dando um local. Já fizemos, junto ao coordenador da 16ª, uma conversa para que nós possamos achar um prédio público do Estado aqui em Lajeado, mas não tem nenhum vazio. Então, precisamos que o Estado tome uma solução, que busque alugar um prédio. Não há nenhum ocioso hoje do Estado. Então, me preocupa isto. Vamos tentar marcar com o secretário responsável da área uma audiência e vamos fazer uma comissão desta casa aqui, vereador Sérgio, para que isso não venha a acontecer. Pois não, Lene? Eu só gostaria que antes de formar essa comissão, que essa comissão fosse conversar primeiro com os servidores. Sim. Que tem uma outra preocupação, que é a questão do fechamento da 16ª e incorporação à 13ª, que é Santa Cruz do Sul, e ficar uma só coordenadoria. Então, antes de fazer qualquer movimento, eu sugiro que converse com os servidores, porque o movimento hoje dos servidores tende a aceitar essa sede em Estrela e não fazermos uma briga entre as cidades, porque o risco maior é que o governo do Estado tire a 16ª da região e que a região toda passe a ter que viajar até Santa Cruz do Sul para buscar todos os implementos, vacinas e tal. Então, para quem já foi secretário da Saúde, como o vereador Valdir, sabe das dificuldades que essas cidades todas têm. Então, antes eu gostaria sugiro que antes de vamos fazer convidar o coordenador da 16ª para vir conversar com nós vereadores aqui. Vamos marcar um espaço para que ele venha e nós todos, como casa, como poder legislativo, buscamos uma solução. Não quero que méritos caiam sobre o presidente, não. Quero que a casa aqui busque juntamente uma solução, porque distribuição de remédios e tantas coisas que a 16ª atende à comunidade lajadense, e o Vale também. Mas o Vale, o centro é Lajeado, a capital é Lajeado. Nós precisamos manter ela aqui. E a questão também, eu ia colocar, vereadores, na questão da UPA, que foi muito debatido aqui. Na época da construção da UPA, as empresas responsáveis pelo transporte coletivo de Lajeado, vereador Mozart, se comprometeram a buscar uma linha alternativa para que os bairros não ficassem sem atendimento. Por isso, nós vamos chamar as empresas aqui para que dê explicações a nós e que nós vamos cobrar delas. Hoje, a empresa Evenuder e a empresa Scherer. Então, podem ter certeza, nós vamos convocá-los a vir a esta casa, nos dar explicações e buscar, juntamente com nós, vereadores, uma solução. Eu acho que é de fundamental importância, não é vereador nem A nem B, todos nós somos cobrados. O vereador Marquinho do bairro dele, quando ele vai para outro bairro, quando o Paulo Torre está no bairro dele, é cobrado, o vereador Blau, o Salve, todos somos cobrados. Então, vamos buscar uma alternativa junto com as empresas. Eu acho que esse é o ponto de partida, porque se elas se comprometeram, hoje elas querem só o filé, não. Elas têm que fazer uma rota alternativa, pelo menos uma vez por hora, né? Passa a empresa Scherer, passa a empresa Evenuder. Isso é um espaço que está em aberto e quem paga essa conta hoje é a comunidade. Principalmente aqueles que têm poder menor financeiro, que não tem um carro, que não tem uma moto. Muitas vezes a senhora em casa com o filho doente e o pai trabalhando e não tem como ir até lá. Então, nós vamos buscar, vereadores, bem levantada essa questão hoje aqui, nós vamos fazer a mesa diretora, nós vamos convocar as empresas de ônibus aqui, a virem nos dar explicação e que nós, juntamente com elas e o Poder Executivo, possamos buscar uma solução para esse, que é realmente grave esse problema para a cidade de Lajeado.
Gente, nós não temos hoje, senhores vereadores, projetos para votar, né? Eu ia sugerir que nós não façamos intervalo e nós, posteriormente, vamos encerrar a sessão. A vereadora Mariela me colocou um assunto sobre a questão da imprensa, né? Pode ficar à vontade. Eu queria ver se vocês podem permanecer um pouquinho, né, depois de terminada a sessão, para a gente apresentar as ideias do Departamento de Comunicação, mostrar como a gente pretende andar com Facebook, Instagram, rádio, jornal. Se vocês puderem, porque eu preciso da aprovação de todos para dar autorização para o Marasca, que é o nosso assessor de imprensa. São 5 minutos só, se vocês não se importam, permanecer aqui. Não dá para ir para o ar, nada sem autorização. Ok, vereadores, isso. A partir do encerramento da sessão, todos ficam aqui e vamos trocar uma ideia, porque é de suma importância para todos. Isso não é só para um, é para todos. Porque pretende-se fazer um trabalho da imprensa, da mídia, de igual para todos. Não vai ter diferenciação de partido nenhum. Tá ok? Pode ser, vereadores? Tá ok, então. Nós vamos para a votação dos requerimentos, senhores vereadores. Alguém tem alguma votação separado? Tudo ok? Em bloco, vereadores a favor permaneçam como estão, caso contrário se manifestem. Aprovado por todos os senhores vereadores. Comissões, algum projeto já? Não tem nenhum projeto ainda. Avisos gerais? Senhor presidente, questão de ordem, avisos gerais. Aproveitar o momento oportuno aí, porque nos últimos dias está acontecendo de novo aí em Lajeado, umas matanças, algumas coisas aí bastante, né, que nos relembram o passado, e é importante amanhã até ter uma reportagem da RBS, amanhã ao meio-dia, que vai passar sobre esse assunto, o tema de Lajeado, especificamente, sobre o tráfico de drogas, enfim. Então, eu aproveito o momento oportuno, que a gente tiver um tempinho para assistir amanhã na RBS, notícia, acho que é meio-dia e 15, fica atento, que é importante para todos nós da comunidade Lajeado. Obrigado. Senhor presidente. Pois não, vereador. Mas utilidade pública também. A respeito dos boletos de IPTU, parece que houve algum problema do final do ano para cá, e a emissão deles foi normalizada, então, na parte da tarde de hoje. Então, as pessoas que gostariam de tirar seu boleto, pagar ele, enfim, já têm condições de fazê-lo. Obrigado, vereador. Até, se me permitem, essa era uma das colocações que eu ia fazer, porque o que aconteceu? O contrato do sistema, enfim, venceu no dia 31. E aí a prefeitura ficou até agora sem o sistema, porque ela primeiro precisava conhecer o sistema, precisava entender para ver se valeria ou não reafirmar esse compromisso. Então, eu acho que é uma coisa que a gente também tem que pensar, os contratos não expirarem ali no final do ano, porque quando a gente tem a troca de governo, acontece todo esse tipo de problema. Uma coisa para a gente pensar e melhorar. Obrigado. Obrigado, vereadores. Explicações pessoais? Alguém inscrito? Não? Então, convocando a próxima sessão ordinária para o dia 17 de janeiro, invocando a proteção de Deus, declaramos encerrados os trabalhos da presente sessão. Sim, à vontade.